Olá, boa noite. Vamos aguardar mais uns minutinhos. O pessoal tá entrando. E hoje vamos falar sobre empresa acessível, transformando inclusão em lucratividade. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar mais uns minutinhos que Fabiane, nossa amiga, já está entrando. Vou ajustando aqui enquanto isso. Hoje o bate-papo é sobre empresa acessível, né? Como transformar inclusão em lucratividade. Porque a Isso gente quer mesmo. ser inclusivo, mas a gente quer ganhar dinheiro também, né? E é bem interessante como, na verdade, é uma consequência óbvia, né? A partir do momento em que mais pessoas podem acessar a empresa, o site, você tem mais público, mais clientes, então mais lucro, né? Então, isso é muito bacana. Fica bom para todo mundo. Pois é, mas é uma coisa que não se fala muito nisso hoje, né? Ainda, né? Acho que começou, mas de uma forma muito tímida. Então, por isso a importância da gente trazer esse assunto, principalmente envolvendo pequenas empresas, porque eu creio que a maior parte das pessoas pense justamente no quanto vai gastar inicialmente, não no quanto pode lucrar, né? Então, é bacana a gente chamar a atenção justamente para essa possibilidade de pessoas com diferentes necessidades terem acesso, seja fisicamente, seja de forma online, né, às empresas, aos sites, aos serviços de forma geral. E tem muitas das alterações, né, que a gente pensa nas adaptações, que nem não é a questão de gasto em si, né? Do quanto que Uhum. vai investir. Exato. É mais a questão de planejamento, né? Da pessoa Isso. pensar, planejar, né? Que Da própria atitude, né, no receber, né, nesse comunicar. Então, é isso. aí, time completo, né? Boa noite, Fabi, seja Oi, bem-vinda. gente, boa noite. Tudo bem? Tudo Olá, bem? boa noite. Vocês me Vamos ouvem começar? bem? Sim, tudo certinho com a imagem, Thaís que está aí nos recebendo hoje, né, na Acessibilize. Ah, pois é. Eu estava chamando o pessoal para o bate-papo, né? Que hoje o papo é sobre empresa acessível, né? Como transformar a inclusão em lucratividade, né? Da gente pensar juntas aqui, né? Para a gente incorporar a acessibilidade de forma prática, né? E lucrativa para as microempresas também, né? Uhum. Bom, vamos começar então com uma pequena apresentação. O meu nome é Natália Correia, como a Thaís, que né, está aqui conosco hoje, e a Fabiane, a Thaís já adiantou, a gente vai falar hoje sobre essa inclusão da acessibilidade, né, com o objetivo também de lucro, né, para as empresas.
Então, como que a gente pode unir esses dois mundos para facilitar, né, para que todos possam acompanhar, para pessoas, né, que tenham alguma dificuldade em relação à visão. Então, eu sou uma mulher, tenho a cor branca, os olhos castanhos, o cabelo também castanho um pouquinho mais claro. E eu sou professora acadêmica e participo aqui desse bate-papo justamente para poder colaborar, principalmente do ponto de vista da pessoa que não é especialista no tema, tá? Então, essa é a ideia. Um pouquinho diferente, mas justamente fazendo perguntas, né, trocando essas ideias de com outro olhar. E passo, então, a palavra para Thaís, para ela poder falar um pouquinho sobre ela. Então, meu nome é Thaís, minha formação principal, eu sou arquiteta e sou especialista em acessibilidade e em educação especial e inclusiva. Eu sou mulher, eu tenho a pele clara, tenho cabelo escuro e cacheado e eu estou usando um óculos de aro escuro. E agora eu quero chamar para se apresentar a Fabiane Catai. Boa noite, gente, tudo bem com todos? Meu nome é Fabiane Catar, como as amigas já falaram. Eu sou mulher, eu tenho pele clara, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos claros também. Hoje eu estou usando uma blusa de lã azul com alguns detalhes dourados. E atrás de mim tem um painel, né, de uma floresta. Estou aqui no ambiente do meu escritório. A minha formação é em ciências da computação, né? Eu me especializei nessa área de acessibilidade, né? Acessibilidade digital e outras acessibilidades aí, né? Tá? Que a gente está tendo aí essas experiências com as empresas, né? A gente vai falar, vai bater um papo aí com vocês com relação a essas experiências que nós estamos tendo e que a gente observa aí no mercado, né? Bom, então, para a gente começar, né, falando um pouco a respeito, eu queria, na verdade, propor uma reflexão. Será que nós, quem está nos assistindo, já parou para pensar, né, como que pode ser interessante a acessibilidade do ponto de vista de atrair pessoas, de atrair clientes, né, de tornar, então, o produto ou o serviço mais acessível, ter como consequência o maior público? Então, um negócio acessível, ele é uma questão de inclusão, claro, né, mas também uma oportunidade de crescimento, de conexão, né, de pensar com empatia nesse serviço que está sendo oferecido, né? Então, é interessante a gente pensar que se você convida uma pessoa ou deixa um cartão, algo assim, as pessoas deixam cartão hoje em dia ainda? Acho que sim, mas enfim. Eu deixo. Né? É interessante, é interessante. Mas, enfim, essa pessoa, né, que recebeu esse convite, esse cartão, se ela tenta acessar a sua loja ou tenta acessar o seu site, mas ela tem uma necessidade, né, ela tem uma característica que faz com que ela precisasse de uma atenção maior, desse acesso, né, específico, e aí ela não consegue, né, acessar esse produto, acessar esse local, você perdeu um cliente, né, você perdeu uma pessoa que poderia, nesse momento, ter contato com o que você estava oferecendo, né? Então, a gente tem essa ideia de hoje conversar um pouco sobre isso, né, e pensar que justamente a acessibilidade, ela acaba indo um pouco além dessa possibilidade do acesso físico ou do acesso online, mas acaba também atingindo o fato de se desenvolver mais parcerias, né? E até mesmo conseguir incentivos pelo fato do seu negócio ser acessível, né? De você ter ali um produto acessível, e aí você talvez consiga também um incentivo, seja financeiro, fiscal, em função disso, né?
Então, acho que é bacana a gente conversar um pouco a respeito. E quando a gente fala sobre essas mudanças, acho que por vezes as pessoas pensam em uma grande reforma, né? Aquilo que a gente já estava falando, né, Thaís? Em algo com uma modificação que vai gerar um gasto muito grande. Mas e se a gente começar com atitudes mais simples, né? Então, com uma comunicação mais clara, com um espaço sem barreiras, um atendimento mais atencioso, né? Isso pode ser bacana. Então, queria pedir para a Fabiane falar um pouquinho para a gente sobre acessibilidade digital, né? Então, como que isso pode ser feito, algumas ferramentas, né, para atender mais pessoas. O que você pode falar um pouquinho para a gente, Fabi? Então, Nath, você tocou num ponto que é exatamente isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, a gente tem diversas características, né? E essas pessoas, elas têm as necessidades específicas de acessos, né? Então, falando no digital, vamos supor que você é empresário, você vende um produto, né? Você vende um produto ou vende um serviço e você disponibiliza isso, seja no Instagram, seja no site, né? Seja no e-commerce. Quando a gente cria esses produtos, né, da forma digital, o que hoje ainda não é feito, mas empresas grandes, né, empresas que já têm uma visão maior já estão fazendo. Eles estão promovendo a acessibilidade digital, ou seja, no momento em que está sendo criado o projeto de fazer, por exemplo, um software, um aplicativo, já está contando com a acessibilidade. Ou seja, eu vou fazer esse planejamento desde o início do meu projeto. Né? Então, essa é a mentalidade das grandes empresas. Né? Eu acho que o mais legal aqui dessas lives é que a gente pode deixar isso mais próximo para os pequenos e os médios empresários, empreendedores, para que eles também tenham essa visão. Então, assim, essas empresas, elas já têm alguns movimentos, ainda precisa mudar muita coisa, mas já existe, por exemplo, setores de diversidade e inclusão e, por exemplo, especialistas em acessibilidade digital trabalhando com isso, né, para que atenda essa população que muitas vezes na jornada, ou seja, na hora que ela vai comprar qualquer tipo de produto ou serviço, ela vai desde o início conseguir entrar no site, colocar lá para compra esse produto, ele vai no carrinho. Então, todo esse caminho que a gente faz olhando e clicando, vamos supor que a pessoa não tenha a condição de clicar, né, ela vai só ouvir. Nesse de ouvir, se o site não estiver com acessibilidade digital, que a gente tem algumas diretrizes que a gente tem que fazer no site, essa pessoa ela vai ficar impedida, ela vai ficar, vai ter uma barreira, então ela não vai conseguir comprar aquele produto. Então esse empresário ele acaba perdendo um cliente, né, um possível potencial cliente que compraria o produto dele. Então a acessibilidade digital ela vem para a gente olhar para tudo isso e de fato promover a acessibilidade para que qualquer pessoa possa, né, se beneficiar do que ele vende. Bacana. E quando a gente pensa que, principalmente em função da pandemia, o e-commerce teve, né, esse boom, quantas pessoas hoje compram a partir da internet, né? Então, é muito importante que esse mundo seja acessível, justamente para que os públicos possam conseguir consumir também, né? Então, é bacana reforçar o que você falou, Fabi, sobre os pequenos e médios empreendedores, né? Porque é isso, as grandes empresas, elas já têm essa cultura, né? Por terem percebido que há esse nicho, que há esse mercado. Não é à toa, né? Não vai haver um investimento sem retorno. Mas, ao mesmo tempo, os pequenos e médios empreendedores podem também, né, desenvolver essa cultura e, a partir da visão
de mudanças conseguir, então, ampliar o seu público, né? E do ponto de vista arquitetônico, Thaís, pensando então nesses dois mundos, né? Falando agora do plano físico, né? O que a gente pode mudar no ambiente para torná-lo mais acessível? Toda vez que eu vou pensar na questão de acessibilidade do ambiente comercial, eu fico pensando assim: imagina se o seu maior cliente, aquele que vai dar maior lucratividade para a empresa, né? Imagina Uhum. se ele não consegue chegar, acessar o seu ambiente porque você tem impedimento de algumas barreiras físicas, né? Então, quem que a gente Verdade. está indo de chegar até o nosso escritório, nosso consultório, né? Uhum. Mesmo independente do ambiente comercial que a gente está abrindo as portas. Então, Uhum. às vezes, alguns pequenos ajustes, né, no ambiente, nós conseguimos melhorar o acesso de muitas pessoas. Não só o cadeirante, né? Normalmente a gente pensa no cadeirante porque é o que exige um maior cuidado, né, no ambiente. Mas é o idoso, né? É alguém que está com a mobilidade reduzida, com uma muleta, uma mãe com um carrinho de bebê, né? Uhum. Então, pensando nesses diversos públicos, se você fizer um ajuste na rampa, né, se você corrigir desnível, né, o piso está desnivelado, ou mesmo adicionar algumas questões de sinalização que ajudam tanto pessoas com baixa visão quanto pessoas com baixa cognição, né? Você tem que fazer a comunicação visual da sua loja de qualquer maneira, né? Indicar que ali é o caixa. Então, por que que não fazer a placa já com o contraste, né, de letras e Uhum. de ideal, entrar com o pictograma, né? Então, já que a pessoa tem que fazer, vamos fazer uma coisa que fique bacana para todo mundo, né? Isso vai gerar conforto para os usuários, né? E Uhum. também atuando, o ambiente vai estar dentro da legalidade. Isso tanto Verdade. para os funcionários quanto para os próprios clientes, né? Imagina Uhum. você ter um funcionário ali que está num momento que está com o pé quebrado, né? Que ele precisa estar numa bancada especial, precisa estar com um atendimento diferenciado. E outro, a gente pode pensar nisso como economia que vai gerar retorno, né? Porque você não vai ficar fazendo depois reforma corretiva, porque Uhum. teve sua loja fiscalizada e as mudanças não foram pensadas. Você vai atrair mais clientes, né? Porque você vai atrair públicos diferenciados, vai incluir as pessoas com deficiência e os acompanhantes também. Você vai melhorar a imagem institucional, você vai estar trabalhando dentro de uma inovação social. Então, a acessibilidade arquitetônica, ela não é luxo, ela é inteligência de negócio, né? Então, a gente precisa pensar nesse sentido, né? Para melhorar a experiência de todos os usuários no ambiente. É verdade. E, enfim, um ambiente no qual a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, né? Obviamente vai ser um ambiente no qual aquela pessoa ela vai querer voltar, ela vai indicar, né, para outras pessoas. Então, imagina você, como você falou no início, não conseguir acessar, né? Então a gente já tem muitas vezes essas pessoas, né, que já têm alguma dificuldade de acesso, já vem com todo um histórico por ter passado por situações semelhantes, né? Então, mais uma vez, imagina o oposto, que maravilha, né? Se sentir acolhido, né? E falando, quer falar, Thaís, quer complementar? O que eu queria complementar é pensar assim, né? Tá, mas como que eu vou fazer, né? Quais são os primeiros passos, né? Primeiro Sim. passo, é interessante a pessoa fazer um mapeamento diagnóstico, né? Da Uhum. acessibilidade física, da acessibilidade digital, da comunicacional, da atitudinal. Então, ela vai incluir os colaboradores, vai incluir PCDs, vai trazer empresas especializadas para estar ajudando a identificar o que está acontecendo no ambiente dela. Uhum. Pode se basear em checklist baseado na NBR 9050 e outras legislações também.
O segundo passo é adaptar os ambientes e os processos, né? Depois Uhum. ela vai ter a capacitação da equipe e é sempre fundamental fazer um acompanhamento e avaliação do impacto, né? Porque a empresa que o que não é medido não evolui. Então, o interessante é a empresa estar sempre monitorando e avaliando como que aquilo está acontecendo dentro da empresa dela. Eu gostaria Bacana. de complementar também Uhum. essa questão de pedir também, né, vamos supor que o empresário ele comece a trabalhar com acessibilidade no negócio dele, no estabelecimento, seja no digital, seja no arquitetor, seja em qualquer ambiente. E Uhum. que ele possa também validar isso com as pessoas que têm a deficiência. Tá, isso é muito importante. Então, a gente faz o trabalho e que tem essa oportunidade, né, para que as pessoas elas usem, elas dêem a opinião delas, elas falam, olha, o que eu poderia estar melhorando aqui. Se esse empresário ele estiver aberto para isso, ele vai cada vez mais qualificar, né, o ambiente dele, o atendimento dele. Então, isso também é importante, que eu vejo que vai dando essa qualidade de inclusão mesmo, né? Das pessoas se sentirem incluídas no estabelecimento, o que seja. É verdade, eu acho que isso até entra num assunto que é provável que seja também uma live, um tema de live nosso, que é entender se aquela mudança ela é real, ela realmente atende a uma necessidade, ou se ela foi feita apenas para cumprir uma legislação, né? E nem está cumprindo, na verdade, porque ela não está dando esse acesso. Então, ter esse retorno, ele valida essa mudança e também possibilita que a pessoa indique o que pode ser ainda melhorado, enfim, que precisa ser modificado. Um exemplo que a gente sempre conversa a respeito é das rampas, né? A gente vai voltar a esse exemplo em outros momentos, mas com certeza quem está aqui assistindo essa live já viu uma rampa que é impossível a um cadeirante, praticamente impossível uma pessoa com cadeira de rodas, né, subir ali sem ajuda nenhuma, né? Então, é realmente acessível? Ter esse retorno é muito importante. Bom, e aí falando um pouco sobre acessibilidade na comunicação, eu creio que a gente precise sempre pensar no mais óbvio primeiro, né? Então, no mais simples, conseguir passar uma mensagem da melhor forma possível para o maior público possível é sempre muito interessante. É claro que por vezes nós teremos um nicho, né? Você tem ali um público mais direcionado, mais específico. Porém, de forma geral, a gente quer que todos efetivamente sejam atingidos pela mensagem, né? Então, a fala clara, a escrita clara, objetiva, também facilita esse acesso. Então, se a gente tem algo que a gente quer oferecer, um produto, um serviço, né? A gente melhora a interação com o cliente, principalmente através dessa clareza, isso provavelmente também vai fazer com que esse cliente retorne, né? Ele não vai perder tempo e ele vai conseguir atingir ali o objetivo dele. Então é algo muito interessante e simples, né? Que a empresa também, como a Fabi falou no início, deve colocar no seu planejamento. Então, talvez ter uma assessoria de comunicação, se for possível, mas se não for, fazer da melhor forma possível e a mais clara possível também, né? Eu queria só ressaltar, né, que isso também vai impactar na reputação e no engajamento dos públicos diversos, né? E Uhum. aí, a gente aproveitando aqui nossos últimos 5 minutinhos, eu queria Nossa, pedir que para rápido. que ela, se ela puder, trazer como que uma empresa pode aumentar a representatividade, né? Conquistar a lealdade de clientes, transformar a acessibilidade em lucratividade. Como que você vê isso, Fabi? Eu vejo assim, primeiro, né, a gente tem algumas questões que a gente chama de viés inconsciente, né? Uhum.
quando a gente fala de pessoas com deficiência, todo mundo tem criou, né, uma certa cognição sobre isso. A gente tem um viés que às vezes fica... muitas pessoas, quando a gente fala, por exemplo, de pessoa com deficiência, ela lembra da pessoa cadeirante. Só que o grupo, ele é muito maior. Também tem as pessoas, né, que usam cadeira de rodas, mas é muito maior, é bem diverso, né? Uhum. Então, acessibilidade, quando a gente fala acessibilidade, a gente vai atingindo mais aí de 20 grupos específicos, né? Vai quebrando barreiras para esses grupos. Uhum. E a gente também tem essa questão da gente estar numa situação com deficiência, né? Então, a gente, por exemplo, a gente pode estar quebrando uma perna, a gente pode estar tendo aí uma baixa visão temporária ou alguma coisa que você precisa daquele recurso. Então, quando a gente fala de acessibilidade, ele vai fazer esse melhoramento no negócio como um todo, né? O empresário hoje que tem essa visão, ele vai começar a também não só atingir a parte, né, das pessoas com deficiência, mas também a questão de gênero, de etnia, de raça, né? Então, assim, se ele não coloca dentro, por exemplo, de um planejamento de marketing dele, então ele vai fazer lá os posts do Instagram, vai fazer toda a parte da propaganda do negócio dele. Se ele coloca apenas um tipo, né, vamos supor, um modelo lá, né, uma pessoa branca, loira, vamos dizer, né? Hoje ele tem aí uma porcentagem grande de pessoas que podem não gostar de não estar sendo representado naquele momento, né, nessa propaganda. Então, o que a gente vê bastante hoje, que existe essa diversidade, porque se a gente for ver a população brasileira, ela não é de branco loiro, né? A maior população, não, a porcentagem maior não é, né? Então, assim, a gente vai ampliando essa questão do público, né? Primeiro conhecendo as pessoas, conhecendo quem são as pessoas que compram da gente, né? E vai incluindo, né, essas pessoas no seu negócio. Então, é importante, sim, ele fazer esse estudo, essa pesquisa de mercado, para ele ver se ele não estiver fazendo, para ele ver o que ele pode estar perdendo aí de lucro mesmo, né, com relação a esses potenciais clientes que podem entrar aí no negócio dele. Isso tem relação também com a fidelização do cliente, né, por identificação, né? Ela acaba se identificando com um ambiente, com uma marca, porque ela sente que, às vezes até pagando um pouco mais, porque naquele lugar ela é atendida melhor, porque naquele lugar ela se sente melhor. E isso é muito comum, né? A gente não para pensar nisso com relação aos nossos próprios clientes, né? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou construindo minha reputação, né? Para estar tendo essa representatividade social? Fora que também tem a questão de reduzir risco jurídico, e aí se você for para pensar nos benefícios legais, né, que a empresa tem, a gente ser acessível também vai trazer um retorno financeiro quando a gente vai deduzir de imposto de renda, né? E gastos que também são dedutíveis. Então é bem interessante a gente pensar nesse lado também. E uma coisa bacana de falar também a respeito nesse tema é o fato de nós termos legislação específica, né? Então, a gente tem desde 2018 o decreto 9.405, que foi justamente o decreto que determinou, né? Ele é estabelecido com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele vai determinar o atendimento, a prática da inclusão, né, para pessoas com deficiência, pelos pequenos e médios negócios. Então, é obrigatório que haja, né, esse direcionamento desde 2018. E uma coisa bacana sobre esse decreto, né, que ele também regulamenta adaptações, mas de forma razoável. Então, para as empresas de pequeno porte,
médias, pequenas empresas, há percentuais, né, que são indicados, que são exigidos, mas dentro da razoabilidade. Então, é muito interessante que o empreendedor esteja também atento, né, a essa parte da legislação. Sim. Então, pessoal, gostei muito assim desse debate-papo hoje com vocês. Quero agradecer vocês aí por estar me ajudando a movimentar o canal, né? E queria perguntar se vocês têm uma mensagem final para deixar, e também convidar o pessoal, né, para curtir as páginas do Instagram, tanto da Acessibilize quanto da Interacessibilidade, né? E acompanhar a gente na próxima quarta-feira, no mesmo horário, né, às 19h30, para a próxima live. Então, eu já deixo a minha despedida aqui e passo a palavra para vocês aí. Eu gostaria de agradecer também. Quem não assistiu, né, ao vivo, pode assistir depois a live, pode deixar algum comentário, né? Essa interação é muito importante para a gente, até para manter o nosso canal, né, funcionando. E gostaria de agradecer também, meninas, pela conversa e bate-papo. Acho que é sempre muito interessante importante, né? E interessante também, porque tem muitas coisas que a gente fala aqui que tem pessoas que não têm noção mesmo. Então, a gente está fazendo um abecedário aí da inclusão, né? Para que cada vez mais a gente fique consciente aí das nossas ações. Muito obrigada. Verdade, é isso. Um dos nossos objetivos, né, com essas lives é justamente que as pessoas possam refletir sobre temas que nem sempre a gente tem esse tempo, né, nem sempre é exatamente o nosso universo naquele momento. Então, que a gente possa possibilitar isso e, se houver dúvidas ou, enfim, se vocês tiverem também temas que vocês gostariam, né, que fossem discutidos, deixem aí nos comentários pra gente, tá bom? Então, até mais. Ah, Vamos ser gente. incríveis, Tchau. hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.